Vamos lá, hoje eu quero falar para vocês sobre um tema que Deus colocou no meu coração. E você precisa entender muito bem essa palavra, porque é um pontapé inicial para muitas coisas que você vai viver esse ano e que você precisa entender isso para você estar revestido diante das lutas, das batalhas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. E a palavra que eu quero ministrar para vocês hoje é livres, libertos e restaurados. Amém? Você e eu, nós não fomos criados para a desgraça, nós não fomos criados para a miséria, para a escravidão. A consequência disso foi o pecado, e continua sendo o pecado, a desobediência a Deus. Mas Deus já enviou o socorro, Deus já enviou a solução, Deus já enviou o libertador, para nos livrar daquilo que o pecado trouxe e traz para a vida do homem. Deus já enviou aquele que traz a prosperidade para nós, Deus já enviou a solução para todos os nossos problemas, a resposta que nós precisamos, o caminho, a porta, o alimento, o pão da vida, Jesus Cristo. Deus já enviou o Jesus Cristo, o único que pode trazer resposta, libertação, cura para todos os nossos problemas. Amém? Ah, pastor, eu achei que, quando a gente aceitasse a Jesus, a gente nunca mais ia ter problema. É um engano, te enganaram, porque a palavra de Deus diz, Jesus mesmo falou, no mundo vocês vão ter aflições, mas vocês tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês também vão vencer em nome de Jesus. Amém? Então, quero convidar você a abrir a tua Bíblia aí, a palavra de Deus lá em Isaías 61, esse texto é poderoso, esse texto nos ensina grandes coisas, dava para a gente ministrar o ano todo, só nesse texto de Isaías, mas eu quero ler para você, e nós vamos dar início a essa palavra, em nome de Jesus. Diz assim, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, e pôr em liberdade os algemados, e apregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados cavalos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares anteriormente destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os rebanhos de vocês, estrangeiros serão os seus lavradores e vinhateiros, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor e serão conhecidos como ministros do nosso Deus. Comerão as riquezas das nações e se orgulharão do que era a glória delas. Em lugar de vergonha, vocês terão dupla honra. Em lugar da afronta, exultarão na herança recebida. Por isso, na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio... E odeio a iniquidade do roubo. Em fidelidade lhe darei a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. A posteridade deles será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos os que virem reconhecerão que eles são famílias benditas do Senhor. Tenho grande alegria no Senhor, e a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como o noivo que se adorna de turbante, como a noiva que se enfeita com as suas joias, porque como a terra produz os seus renovos
e como o jardim faz brotar o que nele semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor diante de todas as nações. Amém? Que texto poderoso! A obra do Senhor, ela precisa ser completa na nossa vida. E a obra daquilo que Jesus conquistou na cruz, ela nos trouxe essa completude. O seu evangelho, a sua palavra, a obra redentora da cruz, foi uma obra completa de salvação, de libertação, de cura e de restauração. Ele declarou isso: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Tenham vida plena. E há uma diferença muito grande entre ser livre, liberto e completamente restaurado. Muitos foram alcançados por esse evangelho, resgatados do império das trevas, mas não estão conseguindo viver a vida plena que Jesus conquistou na cruz. Tem áreas da sua vida que ainda o inimigo consegue manipular. Tem áreas da sua vida que eles não conseguem romper. Muitos começam a caminhada, estão lá e daqui a pouco retrocede, cai, volta atrás. E o inimigo sabe muito bem manipular tudo isso. Pessoas que vivem perseguições hereditárias, pessoas que vivem cativeiros espirituais, e elas não conseguiram ainda identificar e vencer essas circunstâncias. Mas a obra do Senhor foi completa, e a gente precisa entender isso. Deus veio para que a gente viva a vida em abundância. A vida em abundância não quer dizer que você não vai ter luta, que você não vai ter problema, que você não vai passar por dificuldade, não é isso. Mas você tem todo o suporte de Deus para vencer e viver a plena vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável para nossas vidas. Amém? Vocês estão animados aí? O povo do Egito, eles foram libertos da escravidão. Eles agora não eram mais prisioneiros, eles saíram do Egito, eles eram homens livres. Eles eram um povo livre, agora eles estavam livres da escravidão do Egito. Mas a mente deles, os pensamentos deles, a forma deles enxergarem, os seus sentimentos, estavam escravos, ficaram no Egito, estavam doentes, na mente, na sua alma, diante de tantos milagres que Deus fez na vida deles. Eles estavam indo a conquistar a terra prometida, eles estavam indo para o lugar da promessa, mas eles se viam escravos. Então, eu quero que você entenda isso. Muitas pessoas estão livres, o Senhor libertou, você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você começou uma caminhada com Deus, Deus te chamou, você tem a porção de filho de Deus sobre a sua vida, mas algo ainda está te prendendo em alguma área da tua vida e você não consegue romper. O inimigo consegue manipular a sua vida, te colocar no cativeiro. Você começa uma jornada com Deus, passa 1 ano, 2 anos, bem 3 anos, e de repente você volta para um cativeiro, o qual Deus te tirou, de pornografia, de prostituição, de vício, até da tua fé, abalado, e você volta. Mas em nome de Jesus, hoje é noite de você tomar um posicionamento na tua vida e romper com tudo isso e viver uma restauração completa daquilo que o Senhor tem para você. Amém? E é isso que eu quero falar para você nesta noite, porque existe um processo na libertação, e Jesus nos ensinou isso. Jesus nos ensinou que existe um processo. Libertação, eu gosto muito de falar sobre isso, principalmente nos primeiros cultos do ano. Libertação é diferente de salvação. Salvação é ato, libertação é processo. Você chegou aqui hoje e você está numa vida de pecado, você está com
áreas da tua vida comprometida, mas você ouve a palavra de Deus, você sente no teu coração que você precisa entregar a tua vida a Jesus e abandonar a vida de pecado, e aí você, no momento, você faz esse ato. Pastor, eu quero Jesus Cristo na minha vida. E você vem aqui na frente, você entrega a tua vida a Jesus, você se arrepende dos teus pecados, e naquele momento, o Senhor entra no teu coração e começa uma obra de restauração. Mas isso não quer dizer que você está completamente liberto de tudo aquilo que você carregou durante muitos anos na tua vida. Se você morrer naquele momento, você vai para o céu. Mas, se você não morrer, você precisa passar por um processo de libertação para ser curado das feridas, das prisões, dos cativeiros que ainda está sobre a tua vida. Então, o processo, libertação é um processo, e não adianta tirar a ação demoníaca do momento. Eu preciso identificar a causa do teu cativeiro. E aí Jesus fala isso muito bem. Jesus disse: não adianta retirar a ação demoníaca e deixar a casa vazia. Essa casa é você, essa casa é o teu coração, essa casa é tua mente, os teus sentimentos, os teus pensamentos, essa casa é o teu corpo. Você é casa morada do Espírito Santo, corpo, alma e espírito. E o inimigo sabe muito bem trabalhar e manipular tudo isso. Muito bem. A cada dia está ficando muito claro essa questão. E nós precisamos entender que existe uma ação espiritual que afeta a nossa mente, que afeta a nossa alma, afeta o nosso corpo. E Satanás, ele planeja isso, os traumas, as feridas na alma, o roubo da identidade, e ele fere gerações e gerações. E aí, tem muitos crentes vivendo atormentado, tem muitos crentes ainda, filhos de Deus, vivendo em depressão, em síndrome do pânico, tem muitos crentes que começam a caminhada, daqui a pouco volta e vai para a lama do pecado novamente. Tem muitos crentes que vivem atormentado, não conseguem dormir. Mateus 12, 43, 45, diz assim: quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra, por isso diz: voltarei para a minha casa, de onde saí. E voltando, ele a encontra vazia, varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a essa geração perversa. Meu amado, cativeiro espiritual. No próximo culto eu vou falar muito sobre isso. Às vezes a gente não tem muito entendimento sobre isso e acha que cativeiro espiritual é um vício que está muito notório, de droga, de pornografia, de bebida, de tantas coisas. Mas cativeiro espiritual envolve muita coisa: idolatria, feitiçaria, glutonaria, mentira, ira, falta de amor no seu coração, amor pela tua vida, amor pelo próximo, desobediência a Deus. Tem tantas coisas que às vezes você diz: ah, pastor, eu me livrei, eu estou livre do vício da bebida, das drogas, da prostituição. Mas aí você esquece que tem outros cativeiros onde Satanás vai trabalhar na tua mente, no teu coração, nas tuas feridas. E você continua ainda na mentira, você continua ainda
prejudicando outras pessoas, não tendo amor pelo teu próximo, com a falta de humildade, orgulho, soberba. E Satanás trabalha isso. E o que você pode identificar na tua vida? Porque quando a gente lida com libertação, as pessoas às vezes acham que é assim: ah, pastor, agora eu estou na igreja. Eu estou na igreja já faz muito tempo, deixei de fumar, deixei de beber, deixei de me prostituir. Mas aí carrega algumas coisas ainda dentro dele. E de repente, quando ele se vê, ele está lá no buraco de novo. Porque ele deu uma brecha. Ele baixou a guarda. Às vezes ele deixou de orar como deveria. Ele deixou de ler a Bíblia. Ele deixou até de vir na igreja. E aí, às vezes ele deixou que as lutas, as preocupações, as decepções do seu coração levasse ele de novo para aquela prática. O qual, e aí eu pergunto para você, essa pessoa estava completamente liberta? E tem uma coisa que eu gosto de trabalhar muito dentro da libertação, porque eu estou dando exemplos para vocês aqui, porque as pessoas acham que libertação é expulsar o demônio. A libertação trabalha só com, a pessoa era um alcoólatra, deixou de ser, era um viciado, deixou de ser, não. A libertação trabalha com algo muito mais além do que isso, porque mais difícil do que libertar alguém, é fazer com que ela permaneça liberto para o resto da sua vida. Dá para você entender isso? E isso influi em muitas coisas: mente, alma, emoções, feridas, corações. É mais difícil se manter aqui do que chegar aqui. Esse é o trabalho do ministério de libertação. E Jesus estava nos ensinando isso. Não deixem a casa vazia. Não deixem a tua vida vazia. Tem aquele ditado: oficina vazia, como é? Mente vazia, oficina do diabo. Não deis lugar ao diabo. Se você der um lugar ao diabo, o diabo só precisa de uma unha. Ele não precisa de muita coisa, não. Se ele pegar a tua unha, ele encrava ela. Ele apodrece o teu dedo, o teu pé, a tua perna e vai comendo tudo. É por isso que Moisés disse assim para Faraó: Faraó, eu não deixo nenhuma unha nas tuas mãos. Eu levo tudo. Porque nós vamos para o deserto adorar ao Senhor. Mas aquele povo não entenderam isso. Esse texto de Isaías é algo muito profundo. E foi o mesmo texto que Jesus declarou quando ele entrou na sinagoga, lá em Lucas 4. Ele disse: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para libertar os cativos. Libertação, meu amado, ministério de Jesus. E aí, Isaías, ele é conhecido como o profeta messiânico, aquele que anunciou a vinda, o nascimento de Jesus, do Messias. E esse texto é poderoso, porque ele declara a missão do libertador, e essa missão está sobre a minha vida e sobre a tua vida, a partir do momento que o Espírito do Senhor nos ungiu. Amém? E toda vez que você lê esse texto de Isaías, você coloca você nele. O Espírito do Senhor está sobre mim. Porque esse texto, ele fala e ele declara a missão desse libertador, aquele que carrega a unção do Espírito de Deus, aquele que vai libertar cativos, curar feridas de alma, pregar as boas novas, anunciar o reino de Deus, restaurar pessoas e lugares, de geração em geração. Meu amado, eu conheci uma pessoa, né, nesses dias aí, nessas férias, e ela falava
crente. E tudo que ela falava, eu identificava tudo na vida dela. Quando ela começou a falar da sua infância, daquilo que foi repetido na sua mãe, na sua avó, na vida dela, na vida da filha, e agora está pegando nos filhos. De geração em geração. Não pense que o inimigo, quando se levanta contra a tua vida, quando o inimigo se levanta contra um casal que está casando, que maravilhoso, casal jovem, eu casei com 22 anos, estou 35 anos casado, maravilha, casaram, um filho de crente afastado e uma mulher católica, aí Satanás fica assim, que benção, tão lindinho eles dois, né? Deixa eles para lá, deixa eles viverem tudo o que Deus quer para a vida deles. Não é assim. Satanás tem um plano. Da mesma forma que Deus tem um plano para a tua vida antes da fundação do mundo. Antes de você imaginar existir, Deus já tinha um plano para a tua vida. Quando você é gerado no ventre da tua mãe, Satanás começa a trabalhar para destruir todo esse plano de Deus na tua vida. Com feridas, com traumas, com pecados, com palavras de maldição liberada sobre a tua vida, porque muitos pais amaldiçoam seus filhos no ventre, e acha que isso não vai causar um estrago muito grande. Vai. Eu sei o que eu passei. Eu sei o que foi os meus 5 primeiros anos de casamento. Todos os dias, Satanás dizia, vai divorciar, vai divorciar, vai divorciar, vai divorciar, vai divorciar, vou destruir, vou matar. Sabe quantos acidentes eu tive? Embriagado, de moto e de carro? Quando eu não chegava em casa, a primeira coisa que a minha mulher fazia era ligar para o hospital para saber se eu estava lá. E aí, o casal pensa assim, beleza. Aí Satanás vai lá, e aí as pessoas acham que Satanás está só preocupado em destruir aquele casamento. Está enganado, meu amado? Satanás quer destruir esse casamento, porque ele sabe que se você gerar filhos, ele já está enxergando lá atrás. Eu vou destruir aqui, e eu vou tentar destruir a próxima geração, e a próxima, e a próxima. E essa palavra diz, restaurar dores de geração em geração. Meu amado, essa palavra fala que nós vamos restaurar lugares de geração em geração, viver a dupla honra, a alegria eterna, a herança de filho, a posição, o chamado de Deus sobre as nossas vidas. Vamos ser colocados numa posição de carvalho de justiça plantado na casa do Senhor. Meu amado, ou seja, quando você olha esse texto, você vê que Deus tem uma libertação, uma obra completa, plena, em todas as áreas na nossa vida. Libertos libertam, curados curam, pessoas cheias da unção vivem e promovem transformações através do poder do Espírito Santo. Está nesse texto também. E esse é o chamado para a minha vida e para a tua vida. Você foi chamado para ser um canal de bênção, um instrumento de bênçãos na mão do Senhor. Os discípulos de Jesus entenderam isso, e eles foram chamados, enviados para pregar o Evangelho, e eles pregaram o Evangelho até os confins do mundo. Eles foram, expulsaram demônios, curaram enfermos, e eu quero dizer que você carrega essa unção sobre a tua vida. Dentro de você existe um rio que flui, águas vivas, que saciam sede, que transformam vidas e lugares. E você precisa entender isso. Mas pastor, o que impede, o que tem impedido os filhos de Deus viverem a vida plena e completa de Deus na sua vida? E eu separei 3 coisas, tem muitas coisas, mas eu separei 3
E a primeira delas é o pecado. Os pecados individuais e os pecados hereditários. Você precisa entender isso. Uma vida de santidade e obediência a Deus, a sua palavra, isso é pré-requisito para você viver uma vida abundante de crescimento e conquista. E o pecado, ele traz destruição. Tem coisas que você está passando e que você está repetindo aquilo que seus pais fizeram. Sem perceber, quando você vê, você está repetindo. E se você não tomar cuidado e olhar e dizer, Senhor, eu quero deixar essa pendência para trás, essa pendência dos meus pais, essa pendência que é minha, e eu quero começar uma nova vida, porque pecado precisa ser confessado, pecado precisa ser identificado, pecado precisa ser arrependido, pecado precisa ser lançado fora para que você possa viver uma nova vida. Ah, pastor, mas não é muito fácil, né? Mas Deus nos dá tudo que a gente precisa e necessita para vencer o pecado. Amém? É como o pastor sempre fala aí, a carne é fraca, mas o pecado não é vitamina. E eu quero ler para vocês aqui algo que você precisa entender, que o pecado precisa ser confessado, para que você possa receber essa autoridade e começar a viver e ser um restaurador na sua vida. Lá em Neemias, no capítulo 1, abra sua Bíblia aí. Eu amo também esse texto. Neemias, um grande restaurador, e diz assim: a palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês do Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhe perguntei a respeito dos judeus que escaparam e sobreviveram ao exílio, a respeito de Jerusalém. E eles responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante de Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos, estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, pelos teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa do meu pai pecamos, temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os teus mandamentos, nem os teus estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos, mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus filhos e o teu povo que resgataste, e com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, esteja atento os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que te agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei.
Todos sabem que Neemias foi chamado por Deus. Ele entendeu no coração dele que ele precisava ir para Jerusalém, para restaurar Jerusalém. E esse texto é maravilhoso, tão poderoso quanto aquele de Isaías que nós lemos, e tem uma profundidade e ensinamento muito grande, porque esse texto fala de amor. Um homem que estava num lugar privilegiado, ele estava no palácio do rei, trabalhando, não tem nada a ver com aquele povo, ele estava lá, mas ardeu no coração dele o amor pelos seus irmãos, e ele disse: não, eu não vou deixar de fazer alguma coisa diante dessa miséria, dessa desgraça que eles estão vivendo. Esse texto fala de herança, de aliança, de oração, o poder de uma oração, o poder de uma intercessão por alguém, de humilhação, de confissão de pecados. Ele orou e ele disse: Senhor, eu quero pedir perdão, confessar os pecados dos meus pais e os meus pecados, porque eu sei que essa miséria toda que o meu povo está vivendo foi por conta da desobediência ao Senhor. E esse texto também fala de uma autoridade espiritual, um homem que recebeu de Deus uma autoridade espiritual, um copeiro do rei, um copeiro, recebeu uma autoridade de Deus para restaurar Jerusalém, física, espiritual, moral, financeira, familiar. Não foi só uma restauração de muros e portas. Neemias foi restaurar por completo, porque ele recebeu de Deus uma autoridade espiritual. E eu quero te dizer que autoridade espiritual não tem a ver com status, títulos humanos, posição de poder. Porque Neemias era o copeiro do rei, mas ele recebeu uma autoridade que o rei não recebeu. Era como José. José era a autoridade espiritual no Egito, mas existia Faraó. Daniel era a autoridade espiritual na Babilônia, mas existiam os reis que estavam lá. Davi era autoridade espiritual em Israel, mas o rei era Saul. Meu amado, na oração de Neemias, ele pede perdão pelos pecados dos seus antepassados, e ele recebe de Deus essa autorização. E ele chegou diante do rei, e o rei perguntou, e ele falou aquilo que se passava no seu coração, e aquilo que ele queria fazer. Antes de Neemias ser enviado a Jerusalém, ele pediu perdão pelos pecados dele e dos seus antepassados. E se você ler o livro de Neemias, você olha o capítulo 9, quando ele está lá, que ele já restaura, e ele junta as famílias, ele começa a fazer um culto a Deus, e a primeira coisa que ele faz com aquelas famílias reunidas ali, agora de volta do exílio, é: vamos pedir perdão pelos pecados dos nossos pais e os nossos pecados. Meu amado, a falta de confissão de pecado, a falta de arrependimento, te faz não viver a vida abundante que Deus tem para a tua vida. Dá ao inimigo uma legalidade para agir na sua vida. E pecado tem nome. Dentro do processo de libertação, nós levamos a pessoa a confessar todos os pecados, e pecado tem nome, para que não tenha nada na mão do inimigo. A segunda coisa é a falta de entendimento. Quantas pessoas não conhecem na profundidade aquilo que é a palavra de Deus, o mundo espiritual, como ele age, como ele se move, a ação do inimigo? E é muito importante nós conhecermos isso, conhecer a Deus, a sua palavra. E muitos, por não conhecer, estão perdendo muitas batalhas. Eu não sei se você conhece alguém
que você olha para essa pessoa e ela parece um vulcão em erupção. Você chega, olha lá na igreja, está aquele fervor. Mas de repente acontece algo e aquela pessoa retrocede e cai e volta para a lama, porque em algum momento ela não entendeu algo daquilo que é a palavra de Deus, e ela deu um lugar ao diabo, e o diabo facilmente entrou e atingiu, e a pessoa muitas vezes desistiu, retrocedeu. Oséias 4:6 é um texto que não tem como a gente não ler quando a gente fala sobre a falta de entendimento. Diz: o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim, visto que se esqueceram da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Engraçado que esse texto está assim: o meu povo está sendo. Esse texto não está: o meu povo foi, o meu povo será. Não, meu povo está sendo. Um texto escrito há milhares de anos, mas está dizendo que está sendo destruído, porque o povo está faltando conhecimento daquilo que é a palavra de Deus, profundidade. Lucas 12:54 diz assim: Jesus disse ainda às multidões: quando vocês veem as nuvens subindo no oeste, logo dizem vai chover, e assim acontece. E quando notam que sopra o vento sul, dizem que fará calor, e assim acontece. Hipócritas, vocês sabem interpretar a aparência da terra e do céu, mas não sabem discernir esta época. Há um chamado, um alerta de Deus para nós termos discernimento. É um dom que você precisa pedir todos os dias a Deus. Senhor, me dá discernimento do que está acontecendo comigo. Me dá discernimento do que está acontecendo ao meu redor. Me dá discernimento do que está acontecendo no nosso país, no Brasil, nas igrejas de hoje. Me dá discernimento das coisas que envolvem a minha vida, a minha família. Discernimento. É fácil você olhar e ver o céu carregado de nuvens e vai chover. Era isso que Jesus estava dizendo. Discernir. Daniel 2:21 e 22 diz: é Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes, e revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Deus, Ele conhece o oculto e o escondido. Não tem nada que fuja dos seus olhos. Você quer saber aquilo que você precisa saber sobre a tua vida? Você quer saber aquilo que são os planos do inimigo contra você? Você quer saber aquilo que Deus quer de você? Você quer saber qual é o teu propósito? Tem muita gente que não sabe nem por que nasceu. Quem sou eu? Pergunta de $1 milhão. 15% da humanidade responde. Se você perguntar quem é você, não sabe. O que você está fazendo aqui? Também não sei. Estou levando a minha vida. Deixa a vida me levar. Eu fiz as minhas escolhas. Você tem um livre-arbítrio para fazer escolhas. E nas suas escolhas você pode acertar muito. Pode ganhar dinheiro, casar bem, ser bem-sucedido em muitas coisas. Essa é uma verdade. Mas nas tuas escolhas,
se não tiver escolher o que Deus quer para a tua vida, vai chegar um momento da tua vida que você vai olhar ao redor e vai dizer, está faltando algo. Tem um vazio. Conquistei tantas coisas, mas está faltando algo. Porque o homem mais sábio que pisou nessa terra, o homem mais rico que pisou nessa terra, entrou em crise quando começou a querer fazer as escolhas dele e não a que Deus tinha para ele. O rei Salomão. Dinheiro para dar no rodo. Mulher para sair pelas 1000. Somente. Poder, tudo. Sabedoria. E ele carimbou a sua despedida dizendo, tudo é vaidade. Há uma ação espiritual do inimigo para cegar o teu entendimento da palavra de Deus, da verdade que te liberta. Mateus 13:19, quando Jesus conta a parábola do semeador, ele diz, a todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno, arrebata o que lhe foi semeado no coração, e este é o que foi semeado à beira do caminho. Uma cegueira espiritual. Tem muitos, eu já quero amarrar aqui em nome de Jesus. Já tira essa palavra. Não vai ter ninguém aqui, em nome de Jesus. Nem vai ter alguém que está nos assistindo. Que quando sair daqui o inimigo vai roubar essa palavra no coração. Não vai ter. Amém? Amém? Então tome posse. Satanás não vai roubar essa palavra no meu coração. Porque é o que a parábola do semeador fala. Ouvem a palavra de Deus, mas ela não entende e logo o maligno vem e arrebata. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus te dê entendimento de toda a palavra de Deus no teu coração e na tua mente. Eu quero colocar alguma coisa sobre conhecer, entender e sabedoria. Conhecer é a informação que você obtém. Você chega para mim e diz assim, pastor, isso aqui é um copo d'água, descartável, tal, tá bem seladinho, isso aqui é um copo d'água. E se você tiver com sede, você tome ele, essa água hidrata, tal. Fazia de conta que era uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. Aí eu conheci, agora eu sei. Todo lugar que eu ver, um negocinho assim, eu sei que é água. Então, eu conheci, e agora eu preciso entender como isso funciona. Então, olha, pastor, você tem que, quando quiser, está com sede, aquela coisa, precisa de água, você abre isso aqui, você bebe essa água, tá? E depois você pode até descartar esse copo. Isso é entendimento, como funciona. Aí vem a sabedoria. O que é a sabedoria? Uma coisa bem... Uma palavra bem pequena para sabedoria. Única. Vou colocar 2 palavras. Sabedoria. Colocar em prática. Está eu morrendo de sede, e um copo desse no meu carro, eu viajando, e de repente, está lá, meu carro para no meio da estrada, e eu, meu Deus, estou com sede, mas o pastor Miguel disse que isso aqui era um copo d'água que saciava a minha sede no momento de sede. Sabe uma coisa, eu acho que isso é mentira, eu não acredito nisso não. Eu vou procurar uma poça de água por aí, aí ela saiu. Jesus disse que aquele que ouve a sua palavra e coloca em prática é considerado, é semelhante ao homem sábio que edificou a sua casa sobre uma rocha. Não adianta a gente aprender da palavra de Deus e não colocar ela em prática. Ah, eu sei, eu conheço, eu entendo como ela funciona, mas eu não coloco em prática. Eu sei que a oração move o mundo espiritual, mas eu não oro. Eu sei que jejum é poderoso, mas eu não jejuo. Eu sei que andar em santidade, mas eu não faço.
A palavra de Deus, ela nos ensina que devemos conhecer, entender na profundidade e colocar em prática a sua palavra, cumprir os seus mandamentos. E isso precisa ser constante, sempre e de uma forma crescente. Oséias 6,3 diz: conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vida é certa, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva fora de época que rega a terra. Meu amado, se você diminuir o ritmo, você cai. Já andou de bicicleta? Tenta andar de bicicleta e parar, sem botar o pé no chão. Você vai cair, cara. De moto, a mesma coisa. Se você diminuir o ritmo da tua caminhada com Deus, da tua vida de oração, da tua vida de jejum, da tua vida da prática da palavra, da leitura da palavra. A gente começou o ano, esse ano, incentivando você a ler toda a Bíblia. Tem um plano de Bíblia aí. E se você quiser ter dúvidas sobre a Bíblia, procure o pastor Miguel, ele é mestre. Pastor José Miguel, pastor Daniel. Eu sou um mero mortal só. Pastor Luiz Wagner. Você precisa conhecer e continuar conhecendo. Você não pode diminuir o ritmo. Se você diminuir, você vai cair. Se você vacilar, você vai abrir brecha, dar lugar ao diabo, e o diabo vai te levar para a lama novamente. A ordem é: avance a cada dia e conheça mais e mais o Senhor e não seja roubado. Ah, pastor, eu leio um versículo por dia, leia 2. Ah, pastor, leia 3. Vai aumentando. Eu oro 5 minutos por dia, ora 10 agora. Vai aumentando. Vai chegar um dia que você está orando 24 horas por dia. Até dormindo você vai estar orando. Sonhou que está orando. Mas, pastor, eu posso orar 24 horas? Pode, meu filho. Eu estou aqui pregando para vocês e eu estou orando: Senhor, toca o coração, Senhor, tira a mente, Senhor, faz isso. Eu estou orando em espírito pela tua vida. Eu não preciso parar para orar. Eu paro para orar, mas eu não preciso parar sempre para orar. Eu posso orar dirigindo, eu posso orar no meu trabalho, eu posso orar em reunião, eu posso orar. Neemias chegou diante do rei e Neemias estava orando. Ô rei, vai, Senhor, vai, mexe o coração dele, a mente dele, faz ele me liberar. Você pode orar. Acelera. Em último lugar, falta de atitude de fé. A falta de atitude de fé, ela faz com que você não viva a vida abundante, a vida plena, a restauração completa que Deus tem para a tua vida. Deus não é Deus de inércia, de paralisação. Desde o princípio, Deus se moveu através do Espírito Santo. A terra era sem forma, estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo. Deus é Deus de movimento. A ordem de Deus sempre foi: sai, vai, ide, levanta, anda, mova-se. A ordem de Deus sempre foi essa para seus filhos. Meu amado, uma atitude correta, uma atitude de fé faz toda a diferença. Move o coração de Deus, move o mundo espiritual ao teu favor. Não é só fazer, não é só fazer, não, porque é fazer o que é certo, porque de boa intenção, não é só boa intenção, é a intenção certa, o movimento certo, na direção daquilo que Deus tem. Eu fico pensando: se Abraão não saísse da sua terra, ele não ia ser o pai das nações, chamado homem da fé. Se Abraão não tivesse levado Isaac para aquele monte. Se aquele paralítico não tivesse se levantado quando Jesus disse: quer ficar curado? Levante, meu filho. Não vou levantar, vou ficar aqui. Então fica aí. Se o cego não tivesse ido lá para o tanque de Siloé, quando Jesus curou, tocou nele e disse: aqui, agora vai se lavar lá no tanque de Siloé. Não vou me lavar lá. Pronto, então fique aí. Nós precisamos ter essa atitude de fé, se mover na direção
E eu fico pensando naquela mulher do fluxo de sangue. 12 anos. A história dela está nos 3 evangelhos. 12 anos. E a palavra diz que ela já tinha gasto todos os seus recursos, todo o seu dinheiro, todas as possibilidades que estavam sobre as suas mãos, ela tinha gastado para ficar curada. E eu fico pensando, se essa mulher não tivesse tido uma atitude de fé, um movimento de fé na direção de Jesus, se arrastado, se aquela mulher não tivesse rompido aquela multidão. Quando a gente vê essa passagem, essa cena lá em The Chosen, meu Deus, ela está lá, e aí, não pode, você está impura, vem cá, olha, sacerdote, ela está impura, ela quer tocar, e ela lá, tem uma hora que ela disse, eu vou, eu só tenho essa oportunidade, a minha atitude agora é tocar na orla de Jesus. Se eu tocar apenas na orla, eu serei curada. Essa mulher rompe a multidão. Eu não sei quanto ela foi se arrastando. Se aquele povo soubesse, ela poderia ser apedrejada, morta, porque ela era considerada impura pela lei de Moisés, porque ela sangrava, ela não poderia tocar em ninguém, porque em quem ela tocasse tornava impuro. Ela abriu mão de tudo isso, ela rompeu com o medo, ela rompeu com a multidão, ela foi e tocou em Jesus. A multidão tocava nele, todo mundo tocava quando ele passava. Mas quando aquela mulher tocou, imagina a cena, Jesus andando daqui a pouco, para tudo. Ele sentiu que saiu o poder dele. Aleluia. Dá um glória a Deus. Saiu o poder de Jesus com o toque dela. A atitude dela moveu o coração de Deus. Uma atitude de fé. Parou, ele sentiu. Voltou para ela. Quem foi que me tocou? Voltou para a multidão, quem foi que me tocou? Até o momento que ela disse, foi eu que te toquei. E Jesus olha para ela e diz assim, filha, agora não era mais impura. Agora não era mais qualquer uma. Agora era filha de Deus. Não tem impureza, não tem cativeiro, não tem pecado, não tem imundícia na tua vida que Deus não possa purificar, limpar e te fazer um filho, uma filha honrada, abençoada. Não tem. Se você me conhecesse há mais de 25 anos atrás, você diria, esse aí, eu costumo dizer que Deus tirou Davi detrás da malhada. Deus me tirou detrás dos engradados. Não tem nada que Deus não possa fazer na tua vida. Não tem enfermidade que Ele não possa curar. Na tua alma, no teu corpo, no teu espírito. Não tem pecado que Ele não possa perdoar se você confessar e se arrepender. Não tem contaminação hereditária, geracional, que Ele não possa limpar e te arrancar de você e te fazer um novo homem, uma nova mulher. Não tem. A mulher impura, que não podia tocar em ninguém, agora passou a ser filha, herdeira de um reino. Meu amado, tem milagres, tem curas, libertação que vão exigir de você uma atitude além daquilo que você já fez. Vão requerer de você um esforço maior,
romper limites, tirar você de uma posição de conforto. Foi o que aquela mulher fez para viver o que ela viveu. E foi relatado nos 3 evangelhos. E hoje, depois de milhares de anos, nós estamos aqui falando dessa mulher que teve uma atitude de fé. Tiago 2,18 diz assim: mas alguém poderá dizer, você tem fé, e eu tenho ações. E eu respondo, então me mostre como é possível ter fé sem ela, né, sem que ela seja acompanhada de ações. Eu até escolhi nessa versão NTLH, porque fala ações, e eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. E Tiago 26 diz, portanto, assim como um corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem ações é morta. Você tem fé? Enche o teu coração de fé. O que você precisa fazer, que ainda você não fez? O que você precisa fazer para viver o teu milagre, para ser liberto, completamente restaurado, que você ainda não fez? É uma oração a mais? É um jejum? É você realmente dizer não àquilo que te leva para o pecado novamente? Às vezes, as pessoas estão chegando no dia do seu milagre, porque o dia do seu milagre você não sabe. Você não sabe quando é que você vai sair de casa, ou você vai acordar, e de repente o céu se abriu, e você vai dizer, poxa, fazia 10 anos que eu estava esperando por isso. Você não sabe. Mas muitas vezes, você lutou durante anos. No dia de você viver o teu milagre, Satanás bota uma isca e te derruba e te leva de volta, lá para o fim da fila. Meu amado, aquela mulher já tinha feito de tudo. Mas quando ela viu Jesus, ela disse, e ela soube que Jesus podia curá-la, ela disse, agora só falta eu tocar na orla dele. E ela rompeu tudo, e ela decidiu viver um milagre, ser completamente liberta, ser completamente restaurada, ser completamente curada. Jesus tem uma cura para você. Jesus tem uma libertação completa, uma restauração plena para você. Tome atitude de fé e viva o seu milagre. Quero chamar os levitas aqui. Eu quero fazer uma oração com você no final, vai aparecer ali, uma oração de libertação. Mas antes, eu quero te dizer que Deus tem um chamado para você. Um chamado para você ser liberto, ser livre e completamente restaurado. Completamente restaurado. Para que você seja um canal de bênção na vida de muitos que estão ao teu lado. E por onde você passar, você vai levar essa restauração. Isaías 42:6 diz assim, eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, esse aí é profeta, e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e a luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere, e os que jazem em trevas. Guarda esse versículo, que o Senhor te chamou para você ser mediador. Salmo 26 diz assim, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso
e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam: grandes coisas fez o Senhor por nós. Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando, chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Esse é você. De repente hoje você está chorando, mas a palavra de Deus diz: continua semeando, continua crendo, porque você vai voltar com alegria, com teus feixes cheios. E eu vou te fazer um restaurador de veredas, eu vou te fazer um restaurador de brechas, eu vou te fazer um homem e uma mulher cheio do meu espírito para levar cura e libertação onde você passar. Eu vou te curar, eu vou te libertar. E a obra que eu vou fazer na tua vida, depois eu vou fazer através de você. Eu quero orar com você. E eu quero convidar você para vir aqui na frente fazer essa oração comigo. A oração vai aparecer aí. E você vem aqui trazer a tua causa, trazer o teu coração diante de Deus. Eu creio que Deus vai derramar sobre a tua vida uma porção maravilhosa, extraordinária nesta noite, em nome de Jesus. Fica de pé e vai vindo aqui para frente. Se eu fosse você, eu já estaria aqui. Eu não ia perder essa oportunidade de receber essa porção de Deus sobre a minha vida. Em nome de Jesus, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: grandes coisas o Senhor tem feito por eles, e por isso eles estão alegres. Grandes coisas o Senhor vai fazer, o Senhor já está fazendo sobre a vida de vocês. Grandes coisas o Senhor, receba. Grandes coisas, você foi chamado para ser um reparador de brechas, um homem cheio do teu Espírito, Senhor, um homem e uma mulher cheia do Espírito de Deus. Pode vir aqui na frente. Amada sogra do Éden, vem aqui, eu quero a senhora aqui, ó, bem aqui. Quero orar pela senhora, clamar o poder de Deus de cura sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Eu creio. O Deus que fez todos aqueles milagres e que usou aqueles homens, aquelas mulheres, é o Deus que vai levantar uma nova geração aqui, de homens e mulheres cheias do Espírito de Deus, para restaurar vidas de pessoas. Mas você vai ser o primeiro a ser restaurado, em nome de Jesus. Eu vou abrir o meu olhinho aqui, tá? Eu vou ungir a senhora. E eu vou clamar a cura completa, a restauração completa do Senhor na sua vida. Porque eu creio. O Deus que um dia me tirou do tremedal de lama. O Deus que restaurou a minha vida, o meu casamento, me levantou como um homem de Deus, um pastor. Esse mesmo Deus vai visitar o seu coração e vai te curar em nome de Jesus. E vai curar vocês aqui, vai libertar, vai dar um novo tempo de Deus na sua vida. Tome posse dessa palavra. Um novo tempo de Deus chegou para você. Você crê? Um novo tempo de Deus chegou para a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Vamos louvar um pouco, Rebeca. Eu quero que você clame a presença de Deus nesse lugar através do louvor. Deus está passeando aqui no nosso meio. O Espírito de Deus está passeando. O Espírito de Deus vai tocar em você, vai te levantar como um homem de Deus,
para fazer a diferença nessa terra, uma mulher de Deus, em nome de Jesus. Receba essa unção sobre a tua vida, em nome de Jesus. Por libertação sobre as nossas vidas em todas as áreas, para que a gente possa viver aquilo que o Senhor tem para nós. Vai aparecer ali, você acompanhe comigo, amém? Eu vou começar e você repete, e ela vai estar bem ali. Senhor meu Deus e meu Pai, sei que és um Deus de aliança e misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Como filho amado, herdeiro e co-herdeiro com Cristo Jesus, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, te peço perdão por todos os meus pecados e também pelos pecados da casa dos meus pais. Na autoridade de Jesus, eu denuncio, rejeito e quebro toda ação de aprisionamento espiritual na minha vida e família. Declaro que em Cristo Jesus sou livre de todas as cadeias e cativeiros infernais, para viver a vida abundante que o Senhor conquistou para mim na cruz. Serei guiado e ensinado pelo Teu Espírito Santo. Minha alma será farta e próspera. Serei como um jardim regado, como um carvalho de justiça, plantado na casa do Senhor. Serei chamado reparador de brecha, edificador de ruínas e restaurador de veredas. Viverei como Teu filho amado, andarei em santidade e na autoridade do Senhor. Todas as promessas do Senhor em minha vida, família e geração se cumprirão. Declaro em nome de Jesus que sou livre, liberto, transformado e restaurado. Tomo posse de todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Obrigado, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Dá um glória a Deus, aplaude ao Senhor. Faz assim, ó, com a tua mão. Senhor, em nome de Jesus, aqui está a tua igreja, a Alameda, diante de ti. Senhor, eu peço ao Senhor que a tua bênção, a tua misericórdia, um óleo fresco da tua unção venha sobre teus filhos, para renovar, para levantar, Senhor Deus e Pai, para fazer eles como filhos amados, oh sacerdotes, Senhor Deus e Pai, na tua casa, edificadores de pessoas e lugares, em nome de Jesus, que eles possam ir cheios da tua unção, movidos pelo teu Espírito, para viver um novo tempo, cheio da tua graça, um ano maravilhoso do Senhor, um ano da compaixão do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Vão na paz, eu amo vocês em Jesus. Recebam um abraço, aplauda o Senhor.